bem-vindos ao canal do Zema. Um vídeo especial, uma questão do IME considerada aí no nível de dificuldade de médio para difícil. Então você que tem um pouco mais de dificuldade quando estiver vendo esse vídeo, deixarei aí os links ou o link dos vídeos que estão aí num playlist onde você pode ver com mais detalhe a resolução, ok? Então tá aí, espero que você aproveite e aprenda bastante. Uma questão aí do IME, você que está se preparando para o vestibular ou questões deste nível de dificuldade, é uma ótima questão aí. Então, para resolver uma questão de logaritmo, há uma necessidade de respeitarmos algumas condições aí, né? Então, primeiro, o que vem a ser logaritmo? Logaritmo é o crescimento de um número em uma certa base, ou seja, a evolução de um número numa certa base. Explicando numericamente, seria, por exemplo, aqui, ó, a lápis aqui, não sei se vai ficar bom aí para enxergar, espero que fique. Log de 8, aqui, ó, log de 8 na base 2. Ou seja, o número 8 chega a ser 8 na base 2, evoluindo 3 vezes. Professor, traduza isso, como assim? 2 vezes 2 vezes 2 é 2 a terceira, e isso é 8. Então, o número, para ser 8 na base 2, ele cresce 3 vezes, ou seja, ele multiplica por 2, por 2 e por 2. Então, 2 a terceira é 8. Na verdade, isso daí é o significado de logaritmo, a grosso modo, né? Mas tem algumas condições de existência do logaritmo, e essas condições de existência devem ser respeitadas. A primeira condição é que o nosso logaritmando seja maior que zero, ou seja, tem que ser um número positivo. Quem é o logaritmando? Este número que fica acima do log, né? Aqui em cima, ele chama-se logaritmando. Então, ele deve ser maior que zero. A segunda condição é que essa base do logaritmo, ela também seja maior que zero e também diferente de 1. Nossa base do logaritmo não pode ser 1. Respeitando essas condições, atendendo, aí você pode resolver o logaritmo. Então, significa então que essa base elevado ao resultado vai dar o nosso logaritmando. Pensando aqui, ó, no nosso exemplo, então log de 8 é quanto? É 3. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é 8. Então tá aqui, ó, 2 a terceira é 8. Ok? É isso aí. Vamos dar continuidade. Você tendo dificuldade, vai assistindo os nossos vídeos aí do nosso playlist. Muito bem. Então, vamos fazer a resolução de todo o exercício para depois conseguirmos escolher a alternativa referente aí à questão. Alternativa correta. Bom, este primeiro logaritmo, nós temos aqui no logaritmando uma divisão na base 3x. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer aqui é mudança de base. Mudança de base, né? Como aqui nós temos log de x na base 3, seria interessante pensar em deixar os logaritmos todos na base 3, ok? Então, esse logaritmo, que é mudança de base, eu fiz um vídeo, vai estar lá no playlist, como já avisei no início, sobre mudança de base de logaritmo. Então, aqui eu vou fazer sem muita explicação detalhada, mas você pode ir lá no nosso playlist, né, que você vai encontrar mais detalhes dessa mudança de base. Então, aqui, uma mudança de base aqui, eu vou manter o logaritmo. Então, 3 sobre x na base 3 dividido pelo log de 3x também na base 3. Então, percebam vocês que nós tínhamos o log de 3x na base 3x, mudamos a base do logaritmo para a base 3. Respeitamos o
logaritmando, e a base aqui passou a ser logaritmando do outro logaritmo, ok? Mas, neste caso aqui, nós não vamos mudar nada por enquanto, porque já está na base 3. Então, esse eu diria que seria um primeiro passo, ok? Aqui nós temos um logaritmo do quociente. Isso é uma divisão. O resultado dessa divisão chama-se quociente. Então, tem um vídeo falando de como se resolve o logaritmo do quociente, com exemplo numérico e tudo mais. No nosso caso aqui, nós vamos fazer direto. Depois vai ter aqui embaixo o logaritmo do produto, porque aqui 3x eu posso entender como 3 vezes x. Vamos fazer também o logaritmo do produto. Tem outro vídeo falando do logaritmo do produto no nosso playlist, para que fique claro para você. Então, falando aqui do logaritmo do quociente, fica o seguinte: logaritmo de 3 na base 3 e logaritmo de x também na base 3. Logaritmo do quociente vai desembocar em dois logaritmos, sendo que o quociente tem a ver com divisão. Então, aqui vai dar um logaritmo vai ser dois logaritmos envolvendo uma subtração entre eles. Perceba que o logaritmando passou a ser dois logaritmandos diferentes e a base permanece a mesma. Aqui embaixo tem um risco de fração, vai ter o logaritmo do produto. Se no logaritmo do quociente ficou uma subtração, no logaritmo do produto vai ser uma adição. Então, log de 3 na base 3 e log de x na base 3. Também tem um vídeo lá do logaritmo do produto, ok? Mais log de x na base 3 elevado ao quadrado é igual a 1. Certo? Muito bem. Tá ficando comprido o exercício, mas daqui a pouco resolve-se, né? O que acontece? Logaritmo de 3 na base 3 é 1. Porque 3 elevado a 1 é o próprio 3. Então, quando o número não tem expoente, ele é 1. Então, eu posso dizer que isso daqui é 1. 3 elevado a 1 é 3. Então, log de 3 na base 3 é 1. O número para ser 3 na base 3, a evolução dele é o próprio 1 aqui, ó, como se fosse, é ele mesmo, né? Aqui também, ó, log de 3 da base 3 também é 1. Então, fazendo uma limpeza disso aqui, nós temos a seguinte situação. 1, porque isso daqui deu 1, certo? Aqui deu 1, menos log dx na base 3, tudo isso dividido. Aqui também, ó, deu 1, ó. Log de 3 na base 3 também é 1, só que aqui é mais, ó, mais log dx na base 3, mais log dx na base 3 elevado ao quadrado é igual a 1. Perfeitamente. Aí nós temos o seguinte contexto. Aparece log de x na base 3 aqui, aparece log de x na base 3 aqui embaixo, e aparece log de x na base 3 aqui, só que elevado ao quadrado. O que nós vamos fazer? Vamos chamar esse log de x na base 3 de uma outra letrinha. Uma letrinha para representar. Eu vou chamar de y, mas você pode escolher a letra que você quiser para chamar esse log de 3 na base, log de x na base 3, ok? Então aqui chamando log de x na base 3, eu vou chamar de y para simplificar essa informação, ok? Então, isso vai ser muito útil para nós aqui, esse log de x na base 3. Então, onde aparece log de x na base 3, nós vamos colocar y. Então, aqui fica assim, ó, 1 menos log de x na base 3 dividido por 1 mais log de x na base 3 mais
log de x na base 3 elevado ao quadrado é igual a 1. Substituindo isso daqui por y, fica assim, ó, 1 menos y sobre 1 mais y ao quadrado é igual a 1, ok? E aí tem um vídeo explicando a resolução disso daqui mais detalhadamente. Ou seja, aqui nós temos uma soma de frações algébricas. É um conteúdo aí do 8º ano do ensino fundamental 2, né? E aí a gente precisa resolver isso daqui. Então tem um vídeo específico na nossa playlist, né? Ok, então vamos resolver essa soma de frações algébricas. Lembrando que uma fração algébrica é quando nós temos letras nos denominadores. Aí a gente tem que tirar a MMC com letras e tudo mais. Mas aqui eu vou procurar fazer de um jeito bem simples aqui. Lembrando que tem esse vídeo lá mais detalhadamente no playlist sobre este tópico aqui do IME, essa questão do IME. Bom, o que acontece? Para nós somarmos frações, elas têm que ter o mesmo denominador. Então aqui eu mostrei os dois caminhos para fazer. No entanto, o caminho que eu acredito que vai ser menor, mais simples, é esse caminho que eu vou mostrar no vídeo de resolução aqui, para que esse vídeo não fique muito extenso aí, né? Então eu vou fazer por um caminho, lá eu mostro dois caminhos de resolução. O caminho que eu vou resolver é o seguinte: vou colocar este y que está subsomando deste lado, vou passar para o lado direito da igualdade e ele vai inverter a operação. Então, ficando dessa seguinte forma: 1 menos y do lado esquerdo sobre 1 mais y é igual a 1 que já está do lado direito e vai passar este y quadrado invertendo a operação. Então, vai ficar menos y quadrado. Ok? E aí, o que eu faço agora? Pego esse elemento que está aqui e passo para o outro lado, multiplicando quem já está lá. Lembrando que é importante você colocar os parênteses, porque isso é um pacote de informações. Se você não colocar o parêntese, você não fará distributivo e aí está errado o exercício. Então, fica do lado esquerdo 1 menos y igual, quem já está do lado direito, 1 menos y ao quadrado, e vai passar multiplicando esse 1 mais y aqui. Há uma necessidade de você conhecer a propriedade distributiva da multiplicação. Então, aqui, ó, multiplico 1 vezes 1, que vai dar aqui 1. Depois, 1 vezes y. Lembrando que aqui não tem sinal, então é positivo. Estou multiplicando dois sinais iguais, mais 1 vezes y. Aqui, agora, este termo, multiplicação de dois sinais diferentes, vai dar menos y quadrado vezes 1 é o próprio y quadrado. E, finalmente, multiplicação de dois sinais diferentes vai dar menos y ao quadrado vezes y à primeira, vai dar y à terceira, porque nós somamos este 1 com este 2. Ok? E do lado esquerdo não fizemos nada. Então, permanece 1 menos y. Perfeito. Passando todos os termos da igualdade para o lado esquerdo, resulta da seguinte forma: 1 menos este 1 que vai passar para a esquerda, o y que já está aqui não vai trocar nada, vai vir este y, vai inverter a operação, menos y, vai vir este y quadrado, vai inverter a operação, mais y quadrado, e vai passar também este y ao cubo invertendo a operação, ficando 0 do lado direito, ok? Aí nós efetuamos aqui esta eliminação, tenho 1 e devo 1, isso vai dar 0, e esses dois elementos aqui, eu devo um y e devo um y, então eu devo 2y, ok? E mais y quadrado mais y ao cubo, isso igual a 0. Uma questão de organização, vou deixar o trinômio, que é um polinômio de 3 monômios, de 3 termos, com o y ao cubo
primeiro, depois o y ao quadrado e o 2y por último. Aqui nós temos um trinômio, né, que é um polinômio de 3 termos, de 3 monômios. É importante a gente ir para a próxima etapa, que é de fatoração. Tá? Então, próxima etapa nossa aqui, nós vamos fatorar este termo. Fiz um vídeo também lá no playlist, né, sobre fatoração desse termo mais detalhadamente. Aqui eu vou fazer de uma forma um pouco mais rápida, né? Então, aqui, o fator comum, neste caso, o termo que aparece nos 3 elementos aqui, nos 3 fatores, né? Então, é o y. Então, vai ser o fator comum. Colocando este y fora do parênteses e escrevendo isto, ficaria y ao cubo dividido por y, vai dar y ao quadrado. Mais divisão de sinais iguais, né? Y ao quadrado dividido por y vai dar y. Divisão de dois sinais diferentes, ó, menos dividido por mais, que é o sinal que tem aqui, vai dar menos. 2y dividido por y dá 2. Para você ter certeza que você não errou, você efetua a multiplicação dos termos, que você deve voltar a ter isso. Y vezes y ao quadrado, y ao cubo, y vezes y ao quadrado, y vezes 2, 2y. Ok. A partir daí, o que nós temos? Nós temos uma resolução desta equação do segundo grau, que eu também fiz um vídeo só da resolução desta equação, de uma forma bem rápida. E, dando sequência, fica assim. Então, este y aqui, eu vou escrever esta equação do segundo grau de uma forma de produtos. Então, o primeiro termo é y. E aí eu tenho uma multiplicação que está dando 2. Então, é 2 e 1. Só que está dando menos 2. Então, existem sinais diferentes aí, né? Então, se aqui deu 1 na soma, então aqui é positivo e aqui é negativo. Ok? Então, a partir daqui, nós temos 3 possibilidades de isto dar zero. A primeira possibilidade é com este termo sendo zero. Então, seria a nossa primeira possibilidade. Se esse y de fora for zero, nós temos uma solução para esta equação. A outra solução é quando este termo aqui dá zero. Para este termo aqui desse parênteses dar zero, o y tem que ser igual a 1. Então, é a nossa segunda possibilidade. Ou a nossa terceira possibilidade, aqui dentro desse parênteses dá zero. Para isso, o y tem que ser igual a menos 2. Por quê? Porque menos 2 mais 2 dá zero. Okay? Então, nós temos 3 possibilidades para a resolução disso dar zero. Daí, o que pergunta o exercício? O nosso exercício, ele vai perguntar quais são as raízes ao quadrado, né? Então, essa pergunta, ela é importantíssima. Então, tá aí, ó. A pergunta é: a soma dos quadrados das soluções reais desta equação está contida no intervalo de... Ok, nós temos então aí a pergunta, a soma dos quadrados das soluções. Então, quadrados das soluções. Então, ó, nós temos os y, né? Só que quem é o nosso y? O nosso y está dizendo que é um termo que foi elevado ao quadrado. Quem que foi elevado ao quadrado na nossa resolução? Perdão, quem é que foi elevado ao quadrado? Não. Quem é o nosso y? O nosso y é log de x na base 3. Então, eu preciso considerar aqui que o nosso y é log dx na base 3. Então, nós não temos ainda a resolução por completa. Há uma necessidade de a gente encontrar esses y, né, que satisfaçam. A nossa condição de exigência, será que foi satisfeita? Se ela foi satisfeita, então nós podemos considerar aí, né, que
o nosso y, vamos considerar que o nosso y vai nos dar o valor de x, ok? Então, o nosso y, ele vai ser, então eu posso dizer que 3 elevado a y é igual a x, certo? Para isso, eu considero o nosso primeiro y, então para y' igual a 0. Então, fica 3 elevado a 0 é igual a o nosso primeiro x. Nosso primeiro x. Então, o nosso primeiro x aqui vai ser 3 elevado a 0, 1. Então, essa é a nossa primeira solução. Ok? Muito bem. Primeira solução resolvida. Vamos para a segunda solução. Para y duas linhas, que neste caso vai ser 1. Então, vai ficar 3 elevado a 1, vai dar o nosso x2 aqui, nosso segundo x. Quanto que é 3 elevado a 1? 3 elevado a 1 é o próprio 3. E a nossa terceira situação, y duas linhas, né? Que vai ser o menos 2. Nós temos que 3 elevado a menos 2 é igual ao nosso terceiro x. Então, nossa terceira solução aqui vai ser igual a 3 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 3 a segunda. Isso é 1/9. Está resolvido? Ainda não. Nós temos que pegar estas três soluções do problema e elevar ao quadrado e somar. Então, fica o seguinte, ó, 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 1/9 ao quadrado. Isso resulta, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1, mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9, certo? 9. Mais 1 ao quadrado sobre 1 sobre 9 ao quadrado é 1 ao quadrado, que é 1, 9 ao quadrado, 81. 9 mais 1 é 10. Isso aqui é 10, alguma coisa. É um número bem pequeno que não tem tanta importância para esse momento. No entanto, a nossa solução, ela implica em 10, alguma coisa. É menos do que 11, porque 1 dividido para 81, isso vai dar um número muito pequeno. Então, 10, alguma coisa, um número muito pequeno, muito menor que 1, muito menor que meio, ok? Então, nós temos a nossa resposta para o nosso exercício, temos condições de dar resposta para o nosso exercício, que neste caso, entrando aqui, a resolução vai estar um número entre 10 e 15. Então, a nossa solução está aqui, ó, item C da nossa questão, ok? É isso aí. Espero que vocês tenham aproveitado aí essa série de vídeos, tenham gostado e aprendido e possam usufruir dessas informações para vocês. Um abraço, muita paz, felicidade a todos. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.